gente, hoje eu vou falar sobre a evolução dos games e sobre quais consoles foram mais famosos na história dos games. Em 1971 vieram os fliperamas, onde tudo começou. Tudo começou com o Galaxy Game, o primeiro arcade da história a funcionar com fichas. Em 1978 nasceu o game Space Invader, um dos maiores sucessos da história, que foi responsável por popularizar o fliperama em todo o mundo. Os principais jogos dos fliperamas foi o Space War, Space Invader, Galaxy, Pac-Man e Pong. Em 1972 veio a primeira geração de consoles, onde você podia jogar em casa. Surge Odyssey, o primeiro videogame doméstico da história no início dos anos de 1970. Com ele só tinha 2 games. Acabou fazendo muito sucesso. Principais jogos: tênis e hockey. Em 1978 veio a segunda geração e com ela muito sucesso para os jogos. O Atari 1600 foi lançado no final da década de 1970 e foi um sucesso de vendas. Além de ser um dos maiores ícones da cultura pop, possui fãs até hoje e games que marcaram a época. Os principais jogos foram Pac-Man, Enduro, Hero, Space Invader, Hockey, Pitfall. Em 1985 veio a terceira geração, jogos de 8 bits. A Nintendo lançou o NES, mais conhecido como Nintendinho. O console foi o maior sucesso da sua geração. Posteriormente, a empresa japonesa lançou também o console portátil Game Boy. Para concorrer com a Nintendo, a Sega lançou no mesmo ano o Master System. E os principais jogos desses consoles foram o Sonic, Final Fantasy, Super Mario, Street Fighter, Alex Kidd, Turma da Mônica, Zelda e Donkey Kong, que foram um dos jogos mais marcantes que até hoje a geração mais velha gosta de jogar. Em 1989, a quarta geração foi marcada pelos grandes consoles, que até hoje marca a infância de cada jovem que jogou naquela época. Por quê? O primeiro console dessa geração foi o Mega Drive da Sega, vindo com a série de maior sucesso, Sonic, que faz sucesso até hoje. 2 anos depois, a Nintendo lança o Super Nintendo. O novo console vendeu mais de 50 milhões de unidades em todo o mundo. E os principais jogos dos consoles foram Sonic, Super Mario, Mortal Kombat, Street of Rage, Zelda, Donkey Kong, Mickey Mania, Code Access. Em 1995 veio a quinta geração de consoles. Com eles veio jogos em 3D, que faz muito sucesso e muita ação. Os consoles que mais se destacaram foram a Sega Saturn e o Sony PlayStation, que possui processadores de 38 bits, e o Nintendo 64, com 64 bits. A quinta geração trouxe ainda jogos em 3D com muita mais realidade e ação. E os principais jogos que vieram junto com os consoles foram Silent Hill, Marvel vs Capcom, Crash, Resident Evil e Tomb Raider. Em 1999 veio a sexta geração, e com ela uma geração muito mais avançada. Os principais consoles foram
Dream Quest da Sega, Xbox da Microsoft, o GameCube da Nintendo e o PlayStation 2 da Sony. Além dos gráficos melhorados, agora era possível jogar online. Outra novidade da geração foi a capacidade de rodar games em DVD e os acessórios para os consoles, como a guitarra para o jogo guitarreiro, o volante para os jogos de carro. E os principais jogos dessa geração foram GTA, Guitar Hero, Need for Speed e God of War. Em 2004, ainda na sexta geração, veio os portáteis. Os games portáteis veio com tudo. O Nintendo DS e o PlayStation Portátil, que é o PSP, são os principais consoles. Ambos rodam a maioria dos jogos das versões domésticas. Os principais jogos: Avatar, Ben 10, Bomberman, Castlevania, Crash, Call of Duty e The Sims. Em 2005 veio a sétima geração. Os primeiros consoles dessa geração foram o Xbox 360 e o PlayStation 3, que possuem tecnologia HDMI e controle sem fio, sendo que este pode rodar jogos em Blu-ray. Os principais jogos desses consoles foi FIFA 12, Gears of War, Halo e Assassin's Creed. Em 2006, ainda na sétima geração, um ano depois, a Nintendo lançou o revolucionário Wii. A novidade é que você precisa fazer movimentos com o seu próprio corpo para que o personagem faça dentro do jogo. O console se tornou um fenômeno de vendas, atraindo pessoas de todas as idades. Os principais jogos desse console foram Mario Kart, Wii Sport, Rock Band, Super Mario. Em 2011 veio a oitava geração. Os portáteis Nintendo 3DS, que reproduzia imagens em 3 dimensões sem a necessidade de óculos, e a PlayStation Vita, que suporta Bluetooth, Wi-Fi e 3G, são os primeiros lançamentos da oitava geração. Já o primeiro console é o Wii U, sucesso do Wii, da Nintendo. A grande diferença é que o novo videogame conta com um controle tablet. Dessa forma, é possível usar a tela da TV e a tela do controle ao mesmo tempo para jogar. Os principais jogos desses consoles foram Pokémon, Super Mario, Wii Fight, FIFA 2011, Mario Kart, Batman. É isso aí, gente. Eu falei um pouco sobre a evolução dos games. Não falei de todos os consoles, porque são vários. Porque a cada ano, desde 1970, vem sendo lançado consoles e jogos de todo o tipo. Então eu te dei uma breve prévia sobre os mais conhecidos. Agora eu vou falar sobre os consoles de videogames mais famosos. O primeiro que eu vou falar é o Magnavox Odyssey. Lançado em 1972, Magnavox é considerado o primeiro console de sucesso do mundo. No entanto, suas vendas perderam para o Pong, lançado 3 anos pela Atari. Atari 2600. Com 30 milhões de unidades vendidas, o Atari 2600 também alcançou a popularidade no Brasil. O preço de $199 em 9 tipos de games. O console teve como destaque o jogo Pac-Man. Sega Mega Drive. O Mega Drive já pode ser colocado em patamares acima dos anteriores. Já funcionando com 16 bits, ele teve 29 milhões de unidades vendidas e teve
Sonic como grande representante nos games. Mortal Kombat e FIFA Source 97 também fizeram história. Super Nintendo. Também provido de 16-bit, o Super Nintendo fez ainda mais sucesso, chegando a 50 milhões de unidades vendidas. Ele marca o primeiro passo para os games em primeira pessoa e gráficos detalhados. Em torno de 790 games foram lançados para ele. Nintendo 64. O terceiro console da Nintendo também obteve um bom sucesso de vendas e deixou o clássico como série Star Wars 007, o lendário Super Star Source 2000, o sistema de fitas PlayStation. O PlayStation foi o primeiro console a alcançar 100 milhões de vendas, com destaque para games de carro como Gran Turismo, foi o primeiro da série PlayStation. PlayStation 2. O console mais vendido da história dos games chegou a nada mais nada menos que 150 milhões de peças. O jogo de história como GTA exigia ser salvo com o memory card. Após ter lançado, ocorreu muita pirataria, no qual eles poderiam ser desbloqueados para rodar jogos piratas. Wii. Os Game Fitness agradecem muito com a chegada do Wii. O console foi o propulsor na tecnologia de captar movimentos e transferir para os jogos. O Wii Sport trazia um ginásio para dentro da sua casa e já vinha com o aparelho. Ele vendeu 85 milhões de peças pelo mundo. Xbox 360. O Xbox 360 foi o primeiro a lançar o conceito de rede social para os games de consoles. Pessoas de diferentes continentes foram capazes de se enfrentar em tempo real nos jogos e o aparelho também servia como reprodutor de filmes, música. Posteriormente também adaptou a tecnologia do Kinect para a movimentação. PlayStation 3. A maior concorrente do Xbox 360 surgiu 2 anos depois com a unificação de tecnologia online e processadores de alta qualidade. Uma das grandes novidades em relação às concorrentes foi a capacidade de ler Blu-ray. Então é isso, galera. Eu falei um pouco resumidamente sobre a evolução dos jogos, sobre os consoles mais famosos da história e quero pedir desculpa por causa da má qualidade e é isso. Fiz esse curto documentário sobre os videogames porque é uma coisa que eu amo e que hoje em dia eu faço. Então é isso, galera. Eu vou ficar por aqui. Tchau, gente.